Dia, pessoal. Vamos agora ler aqui o capítulo de Êxodo. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Êxodo, aprender mais de Deus é muito bom, gente. Aprender mais de Deus, saber mais dele, saber como ele age. Muitas vezes nós não sabemos como Deus age. E é gratificante saber como Deus age nas nossas vidas, como ele agiu na vida dos israelitas, né? É muito bom saber o que Deus pensa, o que Deus, assim, de que forma que ele age. Então nós lemos aí no capítulo de Êxodo 39, que é esse vídeo abaixo, aonde quando foi feito aí por Oliabe e Bezalel, onde o Espírito de Deus estava dentro deles para fazer o quê? A roupa dos sacerdotes. Eles terminaram a roupa dos sacerdotes. Quais eram os sacerdotes? Era Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, e os filhos de Arão, que só eles poderiam entrar no santo, mais ninguém, só quem Deus permitisse. E antes de entrar no santo, eles deveriam lavar os pés e as mãos. E Deus mandou fazer uma roupa muito bonita para eles, uma roupa que Deus falou que eles deveriam vestir para mostrar beleza e glória. Então, para você ver que até no passado a roupa faz diferença, não é verdade? Não é de qualquer maneira que você deve se vestir. Agora vamos ao capítulo 40 de Êxodo, está aqui. Eu vou ler os últimos versículos do 39 para vocês entenderem melhor. Versículo 42 do capítulo 39 de Êxodo. Os israelitas fizeram todo o trabalho segundo tudo que Jeová havia ordenado a Moisés a fazer. Versículo 43. Quando Moisés inspecionou, foi olhar se estava tudo certo, todo o trabalho que Deus mandou, né, Moisés arrumasse os homens para fazer, e Oliabe, Bezalel e outras pessoas que Deus falou assim, ó, quem sentir vontade no coração de fazer, por favor, faça. Aí Moisés foi lá inspecionar, ele foi olhar se realmente estava tudo como Deus queria. E viu Moisés que eles tinham feito assim como Jeová havia ordenado. Era uma ordem. E Moisés os abençoou aquelas pessoas que fizeram o trabalho de uma maneira muito eficaz. Agora vamos no Êxodo 40. Jeová disse então a Moisés. Jeová conversava com Moisés, gente. Que coisa linda, né? Sim, saber que Deus conversa com pessoas, sim, sabe? Conversa. Jeová disse então a Moisés no versículo 1 do capítulo 40 de Êxodo. Moisés, versículo 2. No primeiro dia do primeiro mês, você deve armar o meu tabernáculo e armar também a tenda de reunião. Versículo 3. Moisés, coloque nele, no tabernáculo, a arca do testemunho e oculte a arca com a cortina. Esconda a arca com a cortina. Versículo 4. Moisés, você deve levar a mesa do tabernáculo para dentro e arrumar as coisas que ficarão sobre a mesa. Também você deve levar o candelabro para dentro e acender o candelabro, as lâmpadas do candelabro. Versículo 5. Depois, Moisés, ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. O incenso ficava diante da arca do testemunho. Instale a cortina para a entrada do tabernáculo. Moisés, versículo 6. Moisés, Deus falando, Pai Jesus, para Moisés. Você, Moisés, deve pôr o altar da oferta queimada diante da entrada do tabernáculo, a tenda de reunião. Versículo 7. Moisés, coloque a bacia entre a entrada de reunião e o altar e coloque água nela para as pessoas lavarem os pés e as mãos. Versículo 8, quando entrar no tabernáculo. Versículo 8, depois, Moisés, monte o pátio em volta do tabernáculo e pendure as cortinas da entrada desse pátio. Versículo 9, a seguir, Moisés,
você deve pegar o óleo de unção que eu mandei fazer e ungir todo o tabernáculo e tudo que há dentro do tabernáculo. E quando você ungir, você vai santificar tudo que tem no tabernáculo e o tabernáculo. Versículo 10. Moisés, você deve ungir o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e santificar também o altar. Assim o altar se tornará um altar santíssimo. Versículo 12. Então Moisés traga o seu irmão mais velho Arão e os filhos dele, seus sobrinhos, para perto da entrada da tenda de reunião, e lave-os com a água. Aquela água, gente, do que? Está no versículo 11 do capítulo 40. E deve ungir a bacia com seu suporte e santificá-la. É por a bacia que tem água. Versículo 7. Colocar a bacia entre a tenda da reunião e o altar, e pôr água na bacia. Versículo 7 do capítulo 40. Versículo 11, Deus fala novamente sobre a bacia. Você deve, Moisés, ungir a bacia de água com o suporte dela e santificar a bacia com água. Versículo 12, então você vai trazer Arão, seu irmão mais velho, e os filhos de Arão, seus sobrinhos, para perto da entrada da tenda de reunião, e lave-os com água, tem que ficar limpinho. Versículo 13, e você, Moisés, deve pôr as vestes sagradas em Arão e ungí-lo Arão e santificar Arão. E ele, Arão, servirá como sacerdote para mim, Deus, Pai de Jesus, Jeová. Então você tem que, sempre que ele aparecer, ele tem que colocar aquela roupa bonita, que eu sou estilista e eu falei cada passo que deveria ser feito naquela roupa e as cores que eu queria e da forma que eu queria. Eu quero que os sacerdotes, todas as vezes que aparecer ali na tenda de reunião, ali no tabernáculo, que ele venha como sacerdote com aquelas roupas especiais, igual o padre. Toda vez que o padre vai fazer, o padre da Igreja Católica, ele vai fazer uma missa, ele não veste uma roupa por cima de uma roupa dele? Então, era assim. O sacerdote deveria vestir uma outra roupa sacerdotal em cima, né? Na verdade, não era em cima, né? Porque ele só tinha que vestir aquela roupa. E tinha que tomar banho, tinha que se lavar os pés e as mãos. Era o que Deus mandava, ordenava. Então, o padre está certo de quando ele coloca aquela outra roupa, porque é uma roupa sacerdotal, para mostrar beleza e glória. Versículo 14 do capítulo 40 de Êxodo. Depois, o Moisés traga os filhos de Arão, o seu irmão mais velho, os seus sobrinhos, e ponha nos seus sobrinhos as vestes compridas. Versículo 15. Você, Moisés, deve ungir os seus sobrinhos, os filhos de Arão, assim como ungiu o pai deles, Arão. E os seus sobrinhos, os filhos de Arão, servirão como sacerdotes para mim, Deus Jeová, Pai de Jesus. Essa unção lhes conferirá um sacerdócio contínuo para sempre, permanente por todas as suas gerações. Versículo 16. Moisés fez tudo o que Jeová, Pai de Jesus, lhe havia ordenado. Fez exatamente assim. Versículo 17. No primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado como Deus mandou. Versículo 18. Quando Moisés armou o tabernáculo, Moisés assentou as bases com encaixe, colocou as armações, introduziu as travessas e ergueu as colunas. Versículo 19. Moisés estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura da tenda por cima do tabernáculo, por cima da cobertura do tabernáculo, assim como Jeová, Pai de Jesus, havia ordenado a Moisés a fazer. Versículo 20. Depois pegou o testemunho e o pôs o testemunho dentro da arca, e colocou os varais na arca, e pôs a tampa sobre a arca. Versículo 21. Levou a arca para dentro do tabernáculo
e instalou a cortina de separação, ocultando, escondendo a arca do testemunho, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Versículo 22. A seguir, Moisés pôs a mesa na tenda de reunião, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina. Versículo 23. E pôs os pães em ordem sobre a mesa, perante Jeová, Pai de Jesus, assim como Jeová, Pai de Jesus, havia ordenado a Moisés. Versículo 24. Moisés colocou o candelabro na tenda de reunião, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. Versículo 25. Moisés acendeu as lâmpadas do candelabro perante Jeová, Pai de Jesus, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Versículo 26. Em seguida, Moisés colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante da cortina. Versículo 27. Para queimar ali incenso perfumado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Versículo 28. Então Moisés instalou a cortina para a entrada do tabernáculo. Versículo 29. Moisés colocou o altar da oferta queimada à entrada antes de entrar no tabernáculo, a tenda de reunião, para fazer ali no altar da oferta queimada e a oferta de cereais, assim como Jeová, Pai de Jesus, havia dado a ordem a Moisés. Versículo 30. Então Moisés colocou a bacia com água entre a tenda de reunião e o altar de Deus, e pôs água dentro da bacia para as pessoas se lavarem. Versículo 31. Moisés e seu irmão mais velho Arão e os seus sobrinhos, filhos de Arão, lavaram ali as mãos e os pés, como Deus mandou. Sempre tinha que lavar as mãos e os pés ali para entrar no tabernáculo, antes de entrar, tá? Por isso que ele ficou lá de fora aí. Versículo 32. Então Moisés, Arão e os filhos de Arão se lavaram sempre que entravam na tenda de reunião ou se aproximavam do altar de Deus, assim como Jeová, Pai de Jesus, havia ordenado a Moisés. Versículo 33. Por fim, Moisés armou o pátio em volta do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina para a entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Versículo 34. A nuvem começou a cobrir a tenda de reunião do tabernáculo, e a glória de Jeová encheu o tabernáculo. Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda de reunião, porque a nuvem onde estava Jeová, Pai de Jesus, permanecia sobre a tenda de reunião, e a glória de Jeová enchia o tabernáculo todo. Versículo 36 do capítulo 40 de Êxodo. Quando a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, o povo israelitas levantavam acampamento em todas as etapas da sua viagem. Versículo 37. No entanto, se a nuvem, onde estava Deus, não se elevasse e fosse para cima, eles não levantavam acampamento, continuavam onde estavam, até o dia em que a nuvem se elevava. Quando a nuvem ia para cima, era porque eles tinham que sair da onde eles estavam e ir para outro lugar. Aí Deus mostrava aonde os israelitas deveriam ficar através dessa nuvem. Quando ela ficava para cima, assim ó, para cima, era porque eles poderiam sair daquele acampamento para ir para outro acampamento. Quando ela ficava ali na tenda de reunião, assim ó, é porque eles deveriam ficar. Versículo 38. Pois a nuvem de Jeová ficava sobre o tabernáculo durante o dia, e um fogo ficava sobre o tabernáculo durante a noite, à vista de toda a casa de Israel. Todo o povo de Israel via. Em todas as etapas da sua viagem, que aí estavam no deserto, né? Então, povo de Israel, por que, Luciana, povo de Israel? Porque era o povo de Jacó.
porque Jacó lutou com um homem, e o homem, que era Deus, ou que era um anjo de Deus, ele ganhou deste homem. Aí esse homem perguntou assim, qual que é o seu nome, hein? Ele falou, Jacó. Não, o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. E Jacó era pai de José. Jacó foi na época da fome, você lembra que José, ele juntou cereais durante 7 anos, porque Deus deu o sonho ali para o rei. Então, ele foi para lá, para um lugar, não foi dentro do Egito, como se fosse Moisés, concessão do capim. Um lugar, mas pertenceu ao Egito. E Deus tinha falado para Abraão e para Isaac, queria multiplicar a descendência deles. E como Isaac deu a bênção para Jacó, Jacó também iria se multiplicar. Tanto que o povo de Israel, que era de Jacó, a descendência de Jacó, era muito mais do que os egípcios. Os egípcios tinham medo, porque eles tinham muito mais, porque Deus multiplicava a descendência deles demais. Eles nasciam muitos filhos, eles tinham muito mais gente do que os egípcios. Então, assim, o povo de Israel é o povo de Jacó, a descendência de Jacó, todinha estava ali. Então, Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac, né? E para Jacó, que era filho de Isaac. Por quê? Porque Isaac, na verdade, ele não fez a promessa para Jacó, mas ele fez a promessa para Abraão, que era pai de Isaac. Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó sem saber, porque Jacó enganou o pai dele junto com a mãe, porque Isaac, na hora de morrer, ele estava cego. Ele deveria passar para Esaú, que era o filho primeiro, o primogênito que nasceu. Só que Rebeca gostava mais de Jacó. Então ela armou tudo junto com Jacó para que Isaac não desse a bênção para Esaú, seu filho mais velho, mas sim para o seu filho mais novo, Jacó, que nasceu, porque eles eram gêmeos. Jacó e Esaú eram gêmeos, mas só que Esaú, ele nasceu primeiro, depois que nasceu Jacó. E aí, Jacó. E nisso, Isaac, como estava cego, ele deu toda a bênção que o pai dele, né, Abraão, tinha dado para ele. Ele deu para Jacó e não poderia voltar atrás. Não pode voltar atrás. Então, por isso que é o povo de Israel. E aí nisso, Deus tirou, né? Porque o povo de Israel estava sofrendo no Egito, porque eles ficaram lá, continuaram no Egito, pegaram os restos mortais, né? Que os irmãos de José, eles nem nisso foram bons para José. Venderam José, tudo com a permissão de Deus. E José falou assim, quando eu morrer, não me enterra aqui no Egito, não. Me enterra lá em Canaã, que é a nossa terra. Só que eles não cumpriram o que prometeram. Como diz o seu Vanderlei, depois de morto, não tem querer. Eu faço o que eu quiser. Mas quando o povo saiu do Egito, que Deus estava tirando eles, Moisés levou os ossos de José com eles. E o povo começou ali, né, ficar no deserto, e Deus estava com eles. E claro, eles aborreciam muito Deus. Não só o povo, como o sacerdote Arão, que fez um bezerro. Então, gente, nós temos que ver o mover de Deus aí na vida, né, dessas pessoas, como Deus age, de que forma Ele age. E é por isso que é esse estudo, para se aprofundar no temperamento de Deus, no como Deus pensa, como Deus age.